Olá, povo abençoado, povo maravilhoso, povo de Deus. E que venha uma semana assim cheia das respostas do Senhor, as respostas que muitos estão esperando, já está na porta, está chegando, pode ter certeza. E na semana que passou foi muito interessante, eu falei assim, povo da primeira linhagem de Jesus. E muitas mulheres foram para os nossos grupos e começaram assim: oi, nós somos da primeira linhagem, nós somos da primeira linhagem. Somos mesmo da primeira linhagem de Jesus. E essa semana o nosso apóstolo ainda falava nas lives dele, ele falava algo muito bonito. Ele falava assim: pérola preciosa, porque o nosso apóstolo faz lives todos os dias, né? E eu só ressalto falando que somos pérolas preciosas, sim, cultivadas no rio de Deus. É bonito, hein? Cultivadas no rio de Deus. Bora para nossa reflexão? Mulheres, tem congresso. 2 e 3 de outubro, à noite, Congresso das Mulheres da Igreja Metodista Renovada. Você já pode fazer a sua inscrição lá nos nossos aplicativos da igreja, pode ligar para a igreja, pode ligar para nós. Como é online, nós estamos aí numa organização muito grande, mas você pode já ligar, pode chamando as outras. Nós estamos fazendo o nosso primeiro congresso internacional online. Então, venha mesmo, tem congresso, se inscrevam. Assim como também nós pedimos, faça a sua inscrição. É diferente. Para o congresso, faça a sua inscrição. E se inscrevam no nosso canal. Né? Se inscrevam no nosso canal, venha para os nossos grupos. Estamos precisando que vocês se inscrevam no nosso canal. Toda semana ele está crescendo um pouquinho. Venha para os nossos grupos, venha trabalhar com a gente, porque o Senhor continua entregando as fardas, tá bom? E nessa semana também o nosso culto, né? O nosso culto de domingo maravilhoso. O nosso apóstolo continua falando, trazendo o tema a esperança. E ele começou a palavra perguntando assim, eu vou abaixar um pouquinho o rosto para eu poder ler. Ele começou assim: por que nós temos esperança? E ele trouxe essa resposta: porque nós temos promessas. E aí ele fala um versículo de Lucas 1,37, que Deus fala que não tem impossível, que para Deus não tem nada impossível, e não tem mesmo, né? Para Deus nós temos que ter a certeza que a esperança está aí, e que nós vamos ter respostas, que nós vamos ter realizações, e que se tem alguém doente, há esperança para o doente, se tem alguém triste, há esperança de alegria para o triste, se tem alguma situação delicada de perda de emprego, há esperança de uma porta de emprego. Então há esperança. Para Deus não existe impossível, para Deus não existe coisa que Ele não possa mudar a nossa história, fazer que seja o grande acontecimento nas nossas vidas. Há esperança. E a nossa reflexão, seguindo em cima desse olhar mesmo, né? Nossa reflexão, ela é sempre motivacional, buscando que você fique motivada. E por que nós fazemos essas reflexões semanais? Para que você, quando você começar a semana, você fala, não, tem coisa nova aí. Então, o propósito dessa reflexão é fazer você começar uma semana mais ativa, começar uma semana mais alegre, com mais certeza, com mais esperança. O propósito dessas nossas reflexões semanais é fazer com que você também tenha um crescimento espiritual, é que venha uma transformação devagarinho em você, é fazer com que você tenha uma busca, que você estude mais, né? Então, o nosso propósito de fazer toda semana isso é fazer com que você olhe e fale assim: Deus, que coisa boa, mais uma semana eu estou começando. E em cima desse olhar do porquê das nossas reflexões, eu estou assistindo uma série muito interessante, uma série assim muito interessante mesmo,
E nessa série, teve um momento que a mulher teve uma perda, a pastora teve uma perda, o marido dela, o Senhor recolheu, e no meio disso tudo, né, é uma série, ela é convidada a levar uma palavra numa igreja. E ela começa a palavra assim, ela vai falando, e daqui a pouco ela fala assim, porque Deus está falando que vem coisa nova. E eu fiquei assim, olhando, fiz, meu Deus, no meio dessa perda toda, ela fala, vem coisa nova. E é o mesmo que eu quero trazer para nós. A palavra que Deus trouxe para nós essa semana é: alegre-se nas provações. Alegre-se nas provações. Quando nós pensamos na palavra provação, ela já nos leva a pensar em dificuldades, ela já nos leva a pensar em situações de aflição, situações aflitivas, nos leva a pensar em grandes sofrimentos mesmo, nos leva a pensar até em perdas, grandes sofrimentos. A palavra provação, ela traz isso. E não é diferente, não é diferente, é isso mesmo, né? Mas quando Deus fala, se alegra, Deus está falando, olha, essa crise aí está passando, toda essa situação está passando, você precisa se alegrar. Você precisa se alegrar porque você não vai ficar nesse poço o tempo todo. Você não vai ficar aí. Então, persevere nas minhas coisas, né? E quando também nós falamos em perseverar, nós estamos falando assim, eu tenho que continuar me alegrando mesmo nas provações, mesmo nesse final de crise, mesmo nesse final de pandemia. Eu tenho que perseverar porque, amadas, perseverar é permanecer. Permanecer na certeza, permanecer nas promessas do Senhor. Nós temos que permanecer nas promessas de Deus, nós temos que ter essa certeza das promessas, nós temos que vir passar pelas provações, e eu sempre brinco, como Miriam passou, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Nós temos que vir mesmo. Então, quando a gente pensa em tudo isso, nós temos que pensar assim: Deus, eu preciso me alegrar. Deus, eu preciso vencer esse momento. Deus, e eu sei que só o Senhor tem a resposta para mim nesse momento. Então eu vou me alegrar. E eu vou ler aqui bem rapidinho o que está aqui em Tiago 1. Eu vou ler de 2 a 4 e depois vocês vão ler em casa, né? A palavra de Deus diz: meus irmãos, considerem-se motivo de grande alegria, olha isso, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação, deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que Deus está falando aqui, olha, se alegra, porque essa provação que vocês estão passando, eu estou presente, eu estou aqui, nada vai faltar, né? Se alegra, persevere em cima do que eu estou trazendo para você, persevere na palavra, persevere na certeza. E olha o que Deus traz para nós também, né? Que essa crise, sim, amadas, essa crise vai passar. Essa crise vai passar. Esse versículo nos ensina, esses versículos, né? Ele nos ensina por que nós temos que entender as provações. Ele nos ensina que é um fortalecimento. Ele nos ensina que é uma passagem para algo melhor. Ele nos ensina que é na adversidade que a gente fala: Senhor, eu estou passando, mas eu estou passando dando glória a Deus. Senhor, eu sei que isso aqui tem um tempo pequeno, que isso vai acabar. Então, quando o Senhor fala nesse momento, nesse versículo para nós, Ele está falando, olha, provação, amadas, provação, ela produz comportamento de perseverança. Provação promove crescimento espiritual. Provação nos faz ver os milagres nas nossas vidas. A provação mostra para nós, olha os milagres acontecendo.
Então, o que Deus está falando? Se alegre nas provações, se alegre nas provações, se alegre nesse final de crise, se alegre nesse momento onde todo mundo está falando, não, porque vai ser difícil, porque vai ser ruim, porque vai acontecer, porque não, persevere na alegria, persevere na certeza, persevere naquilo, não, eu vou para frente, porque comigo portas de empregos vão abrir, as escolas dos meus filhos vão ficar bem, a vacina vai chegar para todos nós, as coisas vão acontecer, eu preciso me alegrar, né? O Senhor está trazendo, se alegre, você não vai ficar o tempo todo nessa tristeza, nós não vamos ficar o tempo todo nesse poço, nós não vamos ficar o tempo todo nessa tristeza, porque a palavra de Deus é aquele que começou a boa obra na minha vida, aquele que começou a boa obra na sua vida. Ele é o Deus que nos coloca de pé. Aquele que começou a boa obra é o Deus que fala, não caias, fica de pé, porque eu sou a tua coluna, eu sou a tua fortaleza. Então nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos alegrar mesmo, né? Nós vamos sair mesmo, todos nós vamos sair dessa situação, porque Deus está falando, eu te coloco de pé. Amadas, e para nós terminarmos esse momento, eu quero que você busque mesmo essa semana. Busque essa alegria, busque se alegrar, busque falar, não, eu não posso entristecer, eu tenho que entender o que é a palavra de Deus, eu tenho que entender o que está na palavra, porque o que está na palavra é verdadeira. O que está na palavra de Deus é a minha resposta. O que está na palavra de Deus é a minha verdade. O que está na palavra de Deus vai acontecer. E eu quero terminar falando para você que Jesus é especialista em resolver as crises. Jesus é especialista em tomar conta dos nossos problemas. O que nós temos que fazer? Entregue nas mãos dele. Entrega, coloca lá. Sai da tristeza. Amadas, eu não sei para quem que eu estou falando, mas o Senhor está falando, mulher, saia da tristeza, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus que responde. Mulher, vamos entrar, amadas, vamos entrar essa semana nessa guerra da perseverança. Vamos entrar mesmo se alegrando, porque olha, o que Deus diz, deixa seus problemas comigo. Deus está falando, deixa os seus problemas comigo. Porque eu sou o Deus que estou na crise. Eu sou o Deus que começou a obra e te coloco de pé. Eu sou o Deus que responde a esses problemas que estão aí. Eu sou o Deus que vou sanar esses problemas. Eu sou o Deus que fala, alegre-se nas provações. Eu sou o Deus que te traz esperança. Eu sou o Deus que vai te dar uma semana nova. Eu sou o Deus que está falando para você, entra nesta guerra da perseverança, porque você já é vencedora. Venha, você já é uma vencedora. Que seja uma semana só de vencer e só de nos alegrar nas coisas de Deus. Até lá, povo!